Você já ouviu falar de uma guerra tão brutal que quase apagou duas famílias do mapa? Um conflito que começou com um boato e terminou com corpos espalhados por ranchos, estradas e colinas? Essa é a história real da Guerra do Valley Pleasant, no Arizona, um dos confrontos familiares mais sangrentos e esquecidos do Velho Oeste. Hoje, você vai conhecer nomes, eventos e traições reais, que mostram que no faroeste, a vingança era mais forte que a lei. Em 1875, a região de Pleasant Valley, no Arizona, ainda era território quase inexplorado. Sem tribunais eficazes, com xerifes que evitavam a área e onde a justiça era frequentemente resolvida com chumbo quente. Dois grupos começaram a dominar a área. Os Tewksburys, uma família com origens mestiças, parte branca e parte indígena, liderada por James Tewksbury. Os Grains, brancos, protestantes, liderados por Tom Grain, que via os Tewksburys com desconfiança desde o início. No começo, a relação entre eles era funcional. Trocas de gado, ajuda mútua em rondas, até casamentos interligando famílias aliadas. Mas isso começou a mudar em 1882, quando o governo federal anunciou planos para abrir a região a mais colonos, o que valorizou as terras. A disputa por cercas, acesso à água e território se intensificou. Os Tewksburys foram os primeiros a tentar introduzir ovelhas na região, uma prática comum em outras áreas, mas extremamente mal vista por criadores de gado. Os Grains acusaram os Tewksburys de estragar os pastos, uma violação do Código dos Criadores. O gado de ambos os lados começou a desaparecer misteriosamente. E aí começaram as acusações de roubo. Ninguém foi preso, mas rumores se espalharam, e os dois clãs se armaram. O que era um desentendimento civil virou um ódio silencioso. Em 1885, dois homens foram assassinados, John Tewksbury Jr. e William Jacobs. Eles estavam cuidando de cavalos quando foram mortos por atiradores escondidos. Os Grains foram acusados, mas ninguém foi preso. Os corpos ficaram dias no chão, enquanto os atiradores vigiavam a distância para impedir o enterro. Mas esse ato causou uma mudança radical. Os Tewksburys passaram a considerar os Grains como inimigos de sangue. Eles chamaram reforços, homens contratados, pistoleiros soltos e aliados de antigos conflitos, como os Rustons. Os Grains fizeram o mesmo. Contrataram os Blevins, uma família numerosa, violenta e ligada a cowboys do grupo Tom Grain, pistoleiros nômades conhecidos por resolver disputas na bala. A partir daí, o vale virou um campo de guerra. Andy Cooper, Blevins, foi morto por um membro dos Tewksburys. Mose Roberts, um amigo da família Grain, foi assassinado em uma suposta emboscada. John Blevins invadiu uma casa dos Tewksburys e matou dois homens a sangue frio. A vingança virou uma moeda de troca constante, e cada morte era respondida com outra. E ninguém mais estava seguro. Em 1887, o xerife Commodore Perry Owens, um dos únicos corajosos o bastante para enfrentar os envolvidos, matou Andy Blevins em pleno centro de Holbrook. Com um tiro certeiro, ele abateu 3 homens em segundos. Mas nem isso esfriou a guerra. Até 1892, a guerra praticamente havia exterminado as famílias. Dos Grains, quase todos os homens adultos estavam mortos. Dos Tewksburys, restavam apenas Tom Tewksbury, o último dos irmãos. A última vítima foi o próprio Tom Grain, assassinado em 1892, enquanto tentava fugir para o México. Testemunhas afirmam que ele foi morto por Ed Tewksbury, embora nunca tenha sido condenado. Com a morte de Tom Grain, a guerra finalmente terminou, mas não por trégua, e sim por falta de combatentes vivos. Ninguém jamais foi julgado, e nenhuma sentença foi aplicada. A Guerra de Pleasant Valley é lembrada como um dos conflitos familiares mais letais da história do Velho Oeste. Estima-se que entre 20 a 35 pessoas foram mortas, mas registros perdidos e silêncios mantidos pela comunidade impedem um número exato. Até hoje, descendentes evitam falar sobre o assunto. Há quem diga que algumas mortes aconteceram anos depois, por vinganças silenciosas. A terra do Arizona hoje é calma, mas guarda em seu solo as marcas de uma guerra onde a justiça falhou e o sangue foi a única lei. Se você chegou até aqui, já percebeu, o Velho Oeste não era só duelos empoeirados e xerifes valentes.
Havia conflitos tão reais e violentos quanto qualquer guerra declarada. Se você gostou dessa história, deixe o like, compartilhe com quem gosta de história real e comente. Quero conhecer mais guerras esquecidas do Velho Oeste. Porque aqui, a história é contada sem romance, só os fatos que a poeira tentou esconder. Até a próxima!